amores! Olá, pessoal, estou aqui mais uma vez de volta com vocês. É isso aí, meus amores. Hoje eu resolvi também aparecer com essa maravilhosa que é a professora Áurea aqui do meu lado. Nós preparamos uma aula top para vocês. Estão preparados? E aí, Áurea? Eu espero que esteja, eu estou. E você está? Eu estou preparadíssima. Hoje vamos para a aula número 7 de Vozes da Comunidade, Caminhos da Memória. Então a gente já viu aí no decorrer de todas essas aulas várias manifestações, várias maneiras, né, Áurea? Sim. De contar histórias. Então a gente tem HQs, temos fotografia, temos causos, temos música, que eu acredito que é a próxima música regional, temos poesia e poema, que é o que nós vamos ver hoje. Sim. Fora isso, galera, depois nós vamos ter ainda as aulas híbridas, que vamos aprofundar mais ainda em outros gêneros, igual podcast, memes e muito mais coisa legal que tem aí no decorrer das nossas aulas, dessa seletiva maravilhosa. Então, como pode ver, né? Tá muito legal isso tudo, porque tem muita coisa, muito rico. Então, é isso, se preparem. Estamos preparados para mais uma aula? Eu estou. Então, simbora para a aula de hoje. Vamos lá, galera. Hoje, gente, nós vamos falar sobre a produção e apresentação de poema e poesia regional, tá bom? Então, gente, antes de nós começarmos a falar, né, a gente precisa saber que poema e poesia, eles estão interligados, tá? Eles estão interligados, eles têm esta relação de interdependência entre eles, só que eles têm diferenças bem marcadas. Então, eu vi, né, que era bom falar sobre isso em primeiro lugar com vocês, tá? Então, é de fato a mesma coisa ou tem diferença? Tem diferença, gente. Então, tem diferença, professora, de poema para poesia? Lógico. Porque quem aí é daquele grupo de... Ai, eu achava que era tudo a mesma coisa. Antes de, tipo, eu começar a estudar isso, né, quando eu entro num curso de letras português, eu também achava que era a mesma coisa de fato. Só que com o tempo a gente vê que não é lá isso, a mesma coisa. Só que assim, gente, eu quero que... Vamos cortar lá pro slide pra gente escrever no quadro. Isso. Então, gente, assim, o poema, ele é um gênero textual, tá? Então, aqui eu vou colocar aqui embaixo, né? Pode ser, amiga. Então, meu Deus, calma aí, gente. Tá no amarelinho. Calma que eu estou me acostumando com isso daqui. Peraí, vamos na caneta, né? Caneta. Isso, pronto. Ó. Então, o poema, ele é... Peraí que eu dei uma erradinha aqui, desculpa, gente. Mas eu ainda estou me acostumando com isso daqui. O poema, ele é, né, como já dito, um gênero textual, tá? Então, quando eu falo de poema, eu estou falando, tá, de texto. Tanto que quando a gente vai definir o poema, a gente fala que o poema é a manifestação da poesia na escrita, né? Então, quando eu falo de poema, eu vou tratar especificamente de texto, tá? Texto. O texto. A poesia, ela já é, logicamente, uma coisa mais, como eu posso dizer, mais sobre sentimentos, tá? Então assim, a poesia vai estar relacionada especificamente, tá, com a manifestação artística, tá bom? Manifestação artística. Então, eu posso ter poesia em todos os lugares, tá? Em todos os lugares. Como? Em um poema, né? Como já falamos. Eu posso ter também em música. Eu posso ter, inclusive, em filmes. Eu posso ter em obras de artes, entendeu? Numa fotografia, né, Áurea? Logicamente. Porque, assim, gente, poesia está relacionado à arte. A poesia é alma. Assim,
um texto que tem poesia, quando nós lemos, ele vai gerar sentimentos em nós. Então, assim, a poesia está relacionada com a arte, tá bom? Então, eu vou agora, né, dar um pequeno resumo. Poema, texto, né, está relacionado com o texto, com o gênero textual, a escrita, tá? E a poesia está relacionada com a manifestação artística, tá? Então, não se esqueçam disso nunca, tá? Mas assim, gente, logicamente, como eu disse, elas têm relação de interdependência, tá? Então, assim, elas estão juntas ali, tá bom? Então, não se esqueçam. Porque é muito difícil ter um poema que não tenha poesia. É porque, tipo assim, tem, né, alguns teóricos que de fato afirmam que tem poemas que não tem poesia. Só que assim, eu vejo que aquele poema que se preze, ele tem que ter a poesia. Ele tem que gerar aquele sentimentalismo em quem tá lendo, gente. Então, sempre vai ter. Sempre vai. Porque não tem como uma pessoa escrever algo sem sentimento, sem algum motivo, sem alguma razão. Então, se você escreve algo para passar alguma mensagem, tem um sentimento ali. Então, se o poema é aquele formato, né, de escrita, né, texto Áurea, literário. Porém, ele vai ter essa manifestação artística, porque ele vai ter essa manifestação do sentimento. Sim, e tipo assim, os artistas que fazem, né, as poesias, tanto escritas quanto não escritas, eles têm, né, esse trabalho, entendeu? De, tipo assim, buscar, né, o sentimentalismo, os significados. Então, assim, é todo um trabalho que envolve isso. Então, não tem como fugir disso. Não tem como dizer que amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Não seja uma poesia. Pois é. Olha quanto sentimento tem Sim. só no início desse poema, hein, gente? Só no início, mas olha o tanto de sentimento que tem. Sim. Né? Aquelas músicas que, tipo assim, que tem um sentimentalismo, elas são poesias também. Como eu posso dizer, um filme, uma série. Então, assim, tudo aquilo que desperta sentimento é poesia. E agora há pouco eu estava vendo, tem umas fotos, eu estava tentando limpar a nuvem do meu e-mail. Eu vi. E aí a gente estava conversando, eu, a Áurea e a professora Suzana, como que aquilo ali tem sentimento também. Como tem lembranças, tudo que vai te trazer lembranças, tudo que vai te trazer recordações, é uma forma de poesia também. Eu vi algumas fotos minhas quando eu tinha uns 15 anos, né? E, tipo assim, eu estava na escola. Dia desses. Um dia desses não, mulher, já faz tanto tempo já. E, tipo assim, eu estava na escola ainda e, tipo assim, eu vi essas fotos, eu fiquei, tipo assim, feliz, eu senti saudade. Então, assim, eu posso dizer, né, que é poético. Sim. Tem poesia ali também. Tem poesia nisso. Então, podemos passar? Podemos. Vamos mostrar para os nossos queridíssimos que existe também poema. Vamos dar um zoom na arte também. A poesia, gente, é porque, como eu disse, né? O poema é a manifestação da poesia dentro do texto. Só que a gente tem outras formas de poesia. Meu Deus, espera aí rapidinho que Voltou? eu acabei avançando sem querer. Calma que vai dar certo. Marca a caneta. Isso. A poesia, gente, ela, como eu já disse, né, como a gente já conversou agora, né, porque foi um debatezinho muito bom, inclusive, que inclusive a poesia, ela vai estar em fotografias. Ela vai estar em obras de arte, como esta daqui, né? Isso daqui, gente, é poesia. Tem um sentimento tem dentro. Um sentimento. Desperta tem um sentimento. Significado. Então, assim, não é só texto, tá? Vão ter várias coisas que são, de fato, poesia, tá? Como fotos, obras de arte, pinturas não, estátuas também.
Então, assim, tudo que mostrar aquele sentimento, né, que tem ali um sentimento envolvido, é poesia, tá bom? Então, é bem fácil até de perceber a diferença. Então, a poesia, inclusive, né, como já disse, né, aqui, ela é muito mais ampla. Ou seja, ela tipo, aborda basicamente muita coisa. E o poema não. É só forma de texto, tá bom? Pode Podemos passar? pra já. Então Agora é isso. é Então com você pode perceber, gente. Vocês podem visualizar, deixa eu só apagar aqui, isso. Visualizar todo o sentimento que tem dentro dessa imagem que a gente trouxe para vocês. Agora vamos focar aqui nesse poema. Isso aqui Esse é um poema regional. Opa, que eu sumi. Eu tenho que vir pra cá. Nem tantos. Pode vir mais um pouquinho, Áurea, aqui eu vou tampar um pouquinho. Você quer ler pra gente esse poema? Vamos dar um zoom na tela? Só que antes eu quero explicar só um pouquinho rapidinho, então fique à né, se eu ainda vontade. tiver tempo. Assim, gente, aqui, né, é de fato um poema, né, que tem, né, a poesia ali, tá? E assim, é um poema muito bom porque ele é do Marcos Vinícius Dani, né, que é um poeta daqui de Rondônia. Então, assim, como estamos falando de poesia regional, então, assim, eu, né, optei por trazer esse poema, tá bom? Eu tenho que colocar aqui. É isso mesmo. Aí vamos dar só um zoom para que a gente leia junto com vocês. Vamos lá, Cheguei é o nome do poema. Cheguei, Brasil, cheguei. A gente pode dividir, assim? Podemos. Eu leio essa parte aqui, essa primeira parte, tu pode ler essa segunda? Tranquilo. Porque ele é um pouquinho grandinho. Cheguei, trouxe solavanco de estrada de chão. Deslize bucólico de canoa, balouçar embanzeirado de batelão. Trouxe mansidão de peixe-boi, espreito de boiúnar, pitiú nas vestes. Tuíra na pele, ferroada de pium. Trouxe uma fieira de mandim e bico de pato. Fiz uma caldeiradinha de fato. Muito cheiro verde, chicória, farinha d'água e limão. Pimenta, odor aguçado, escorrendo da venta, tucupi. Nada de mágoa, só água que passarinho. Não bebe, travo de caju. Cheguei do reino das barbatanas, caldos de cana, beira piscosa de rio, sol e langor. Quer continuar, professora? Meus olhos, estava tão lindo, né, gente? Meus olhos, repletos de asas e escamas, mergulhos de gaivotas, peripécias marotas de boto. Pedras negras, flutuo de flor, trouxe os pés nus, lama, calama, gosma de candiru. Ó, calama a gente está se referindo ali a nosso distrito. Sim. Rio acima, rio abaixo, descendo madeira, beiradeirice e languidez, que dura a vida inteira. Cheguei, desbarrancando de amor. Vai dizer que não tem poesia. Não é poético. Isso é extremamente poético. É tipo arte mesmo. Assim, a gente lê, né? Inclusive, quem é de Rondônia vê isso daí, né? E, tipo assim, consegue entender e consegue estar dentro do poema. Porque, assim, eu vejo, né, que quando a gente lê aqueles poemas que são cânones, né? A gente meio que se sente um pouco deslocado. Só que se a gente pega este poema, que é daqui, com gente daqui que escreveu, a gente consegue se colocar nele e sentir, né, aquilo que o poeta, né, quis colocar pra gente. Sim. Então, assim, estão vendo como que é legal, como é interessantíssimo? Eu fiquei um pouco emocionada, assim, até, por assim dizer. Gente, a música regional, a poesia regional, você se sentir inserido dentro do que o poeta, do que o cantor, do que o escritor está falando, é de suma importância. Sim. E é tão rico de sentimentos, porque desperta na gente muita coisa. Sim. E aí eu trago para vocês aqui um pouquinho sobre o poema e poesia regional. Então, a literatura regional permite que nós possamos ver as nossas próprias experiências, Sim. que é o que a gente acabou de falar, e o meio em que vivemos representados no texto. Então, a partir do momento que você sente
se sente inserido. Existe uma música do professor Silvinho Santos que se chama Porto Velheira. Sim. Todas as vezes que eu ouço essa música, ele sabe que eu sou super fã dessa música. Todas as vezes que eu ouço essa música, gente, é incrível. Eu consigo sentir o cheiro, porque eu sou daqui de Porto Velho, eu sou nascida aqui, eu sou do tempo em que o trem ainda funcionava. Eu sou do tempo em que a gente ia ali para a beira do rio visitar alguns colegas, alguns parentes, e o cheiro do rio me encantava. O cheiro da mata me encantava. E quando eu ouço ele cantando aquela música que fala da feira, que fala dos cheiros, isso me traz recordações. Então, nada mais é do que uma poesia também. Então, tudo o que vai se tratar de assuntos que vai trazer vai trazer lembranças a você, então tá aí esse amor, essa manifestação artística. Então, a poesia, como manifestação artística, vai estimular a imaginação, a sensibilidade e esse senso de pertencimento. Sim. Essa certeza de que você pertence àquele lugar, que aquele poeta, que aquele cantor, que aquele escritor está falando para você, diretamente para você e de você. Sim. Quando nós nos deparamos com um poema que fala sobre a floresta amazônica, sobre os povos originários, ou mesmo o dia a dia de toda a nossa cidade, nós vamos passar a valorizar, Áurea, ainda mais a realidade e a história onde a gente vive. E a ideia é que vocês, nossos estudantes tops da galáxia, os melhores do estado de Rondônia, sejam protagonistas desse momento também, de construção de algo da própria realidade, de construção da história, para que aqueles que possam vir depois leiam, ouçam e digam, nossa, eu estou me sentindo representado. Sim. E é para isso que serve, né, os poemas daqui, né? Então, assim, eu vejo, né, que, tipo assim, a gente chamar os estudantes para ver isso e conhecer é muito importante, porque assim, gente, quando tu pega algum poema, né, que foi escrito por gente, né, que é daqui, de Porto Velho, de Rondônia, né, de fato, é muito diferente, né, inclusive valoriza a nossa própria cultura. Então, assim, é muito, como pode dizer, é muito mágico, real, Sim, entendeu? Sim. É como se eu tivesse, enquanto sujeito, sendo representado, de fato. É, tipo, mágico isso. Porque a poesia, gente, ela vai desenvolver essa sensibilidade. Ela Sim. vai desenvolver esse pensamento crítico da gente Sim. também. E, claro, que o também senso artístico também. A nossa criatividade, que vai transformar, que vai fazer com que a gente seja mais criativos. Sim. E aí, agora, nós vamos ver também, temos um podcast que nós deixamos o link aí para vocês, tá? Que depois dessa aula vocês vão assistir antes de fazer a atividade. Esse podcast é de um poeta regional, do Baixo Madeira, e eu trouxe para vocês um trechinho de um dos poemas que mais me comove e que eu mais me sinto representada por ele. Então, vou passar aqui para o próximo slide e aí a gente dá um zoom para poder ver. É o Eliseu Braga. Então, eu deixei aí o podcast para vocês. Aqui nesse slide tem o link, mas aí com o professor também tem. Então, tem um trecho do poema Mormaço. Olha o que ele fala. Mormaço na flor da pele, no suor dos olhos o corre daquela senhora que anda para cima e para baixo, com aquela menina encaixada no colo. Mormaço na fila dobrando a esquina da Caixa Econômica, o olhar que se prende numa lembrança, não sei o quê. Aqui pro rumo do norte é bem forte o troço. Dizem que somos terceiro mundo, mal educados, mal falados, esquentados, criadores de casos e sem memória. Dizem que a cidade é de todos, só para a gente acreditar que ela é de ninguém. Então esse trecho, ele também traz muita coisa. Muito poético. Quem de vocês nunca viu ali
na cidade, quando vocês que são aí do sítio, quando vão para a cidade, quem nunca viu a Caixa Econômica lá dobrando a esquina, cheio de gente na fila, esperando a Caixa Econômica abrir debaixo do sol, aquele mormaço de manhãzinha. Gente. Então, a gente consegue entender. Quando ele fala, aquela menina encaixada no colo, no mormaço, na fila. Então, aquela senhora que pega a criança, coloca aqui do lado. Já é típico nosso. Já é característica da nossa região. Sim. E muitas pessoas, eu estava até lendo também um texto que uma professora minha passou para a gente ler, e nesse texto ela fala, uma pessoa escreveu, que agora eu não vou lembrar quem é, ele escreveu sobre a região norte, que não é brasileiro, ele é americano, se eu não me engano. Ele escreveu sobre a região norte, só que escreveu coisas assim, infundadas. Que somos mal educados, que somos feios, que somos briguentos, que só sabemos beber, que, gente, são coisas assim bem chatas, às vezes, de ler, de pessoas que realmente não sabem, não conhecem a nossa realidade. Sim, e isso é bem, tipo, assim, nós, né, que somos daqui, a gente lendo esse texto, né, porque eu acho que eu já li esse texto já, só que eu não tô lembrada muito porque faz muito tempo, só que, assim, quem é daqui, tipo assim, lê esse texto, a gente fica assim, nossa, gente, as coisas não são assim, dessa pessoa, esse cara desse tava um pouco americano. doido, assim, para assim dizer, né? Para não dizer outra coisa, mas então, é isso. E então, gente, vocês têm aí o podcast e agora nós vamos falar do nosso Mão na Massa de hoje. É a atividade de vocês, então tem o passo a passo aí para vocês seguirem. Então dá um zoom na tela, Matheus, para que a gente possa ver o que a gente vai trabalhar. Primeiro, vocês vão buscar inspiração. Pesquise algumas imagens da Amazônia e da cultura de Rondônia, aí da sua cidade, próximo de você, de algo que você se sinta representado. Pode ser paisagem, pode ser os povos originários, o cotidiano ribeirinho, festas tradicionais. E aí depois que você pesquisar essas imagens, você vai se perguntar, o que essas imagens vão transmitir para mim? Que sentimentos e história vêm à minha mente? Depois que vocês pesquisarem, responderem esses questionamentos, você vai planejar a sua poesia, sua primeira poesia regional. Então você vai escolher um tema. Que tema que vai ser? A natureza, uma lenda, o cotidiano, a cultura, desafios? Depois que você escolher o tema, você escolhe 3 palavras-chave relacionadas a esse tema. Então você vai pegar ali 3 palavras que não podem faltar dentro da sua poesia. Terceiro ponto, vai construir versos soltos. O que você gostaria que falasse? Qual é a frase assim, de impacto que você queira que tenha dentro da sua poesia? Depois que você fizer essa parte do planejamento, você vai para a hora da escrita. Então você vai se sentir livre quanto a toda a estrutura, versos livres, rima, até mesmo um cordel. Pode usar metáforas, imagens sensoriais, que são aquelas descrições de imagens para que a gente consiga sentir, né? Para tornar o poema bem mais expressivo. Depois que você terminar de escrever ele, não tem uma quantidade X de linha, tá, gente? Então, sintam-se bem livres para poder fazer a estrutura do seu poema. Depois você vai fazer uma revisão. É importante que você leia em voz um pouco baixa, né? Você consiga ler e ouvir você falando o seu poema, para que você consiga fazer alguns ajustes. Por fim, toda a criação ela precisa ser mostrada. Então, todos os poemas vão ser lidos voluntariamente na sala. Depois que vocês lerem de todos, comecem a refletir o que vocês sentiram ao escrever e ao ouvir também o poema do colega. Como que esse poema vai representar você, vai representar Rondônia, vai representar o seu eu, a sua cidade, o seu distrito. Então, galera, essa é a atividade que vocês têm hoje. Corta pra gente aqui, Matheus. Isso. Nós, assim, preparamos e deixamos aí um tempinho bem compridinho para que vocês consigam assistir esse podcast, que é muito importante, que vai ajudar muito também na produção do poema de vocês. É um muito prazer que encerramos essa aula, né? Com muita alegria, né, Áurea? Sim. Só que antes, assim, lembre-se de que para se fazer uma arte, é preciso se expressar. Então, não fiquem presos. Quando estiverem escrevendo esse poema, se expressem. Deixem que
todas as suas características intrínsecas estejam ali, tá bom? Então, assim, para se fazer arte, é preciso que o artista se expresse. Então, não fiquem travados, né? Não fique com medo, é muito tranquilo. E tranquilo muito mais quando nós que estamos escrevendo um poema, porque eu também escrevia muito poema, quando a gente se solta e deixa fluir, tá Sim. bom? É com essa fala que eu encerro aqui a minha explanação. E é isso aí, meus amores. Chegamos ao final desta aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido bastante. E sigam aí nessa atividade. Nós estamos ansiosíssimas para ler os poemas e poesias de vocês. Eu quero ler. Vamos ler, tá? Um grande beijo e nos Tchau, vemos. gente. Nos vemos até breve. Em breve. Tchau.